recebe nessa sexta-feira e pela primeira vez em 2025 aqui no Bom Dia Agronegócio o Alessandro Rabelo, que é diretor da AMR Business Intelligence, para a gente entender esse cenário. Alessandro, seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia e bom ano novo para você. A gente não tá conseguindo te ouvir. Acho que você tá só com o seu microfone desligado, Alessandro. Perdão, bom dia, Bom feliz dia, ano agora novo sim. aí, muito bom estar aqui com vocês, com toda a audiência do Notícias Agrícolas. Obrigada, Alessandro. Para nós é um prazer. Obrigada por aceitar o nosso convite. Feliz ano novo para você também. E começamos o ano novo já de olho nesse dólar e de olho no impacto que isso vai causar para o mercado de insumos, inevitavelmente, né? Perfeito, Carlinha. O câmbio afeta diretamente, né? Nós dependemos, o mundo é interconectado e nós dependemos de importação, especificamente para fertilizantes. A importação é muito alta, todos vocês, né, têm noticiado muito bem isso, tem longa data que a gente já conversa a respeito. E o ponto, acho que pesa na balança aí para o agricultor, especificamente, que é o público-alvo aqui mais da nossa audiência. Ah, Infelizmente, as receitas, né, o preço da commodity em dólar ele não está apreciando, então isso acaba diminuindo aí, piorando, deteriorando a relação de troca e a rentabilidade em vários dos casos, várias culturas. E como é que você tem visto o produtor se planejar diante dessa movimentação, diante desse dólar mais alto? Alessandro, ele está buscando já garantir alguns negócios para a safra 25-26 quando a gente olha, por exemplo, para os fertilizantes? Carlinha, o agricultor brasileiro, a gente nem pode chamar ele mais assim, a grande maioria, né? Todos já têm, que estão na atividade e consistentemente vêm se profissionalizando e crescendo, são empresários rurais. Então, Verdade. se nós pegarmos o Mato Grosso, ele não depreciando, né, a palavra produtor, mas ele tem que evoluir, né? Um upgrade, né? Então, de função, de cargo que ele tem que ter, de especialização para estar nesse mercado competitivo global. Então, o Mato Grosso, a exemplo, ele opera 100% em negociações em dólar. Então, a conta do Mato Grosso, ela para insumos, para a própria commodity, ele é todo dolarizado. É claro que ele sempre olha o câmbio, porque isso influencia nos custos dele, né, nos investimentos que ele tem que fazer. O que que a gente tem observado? Dependendo do tipo de produto, infelizmente a gente não tem muita, vamos falar, alternativa. Vou falar, por exemplo, para dar um exemplo claro, o fosfatado de alta concentração. O MAP ele está num patamar em dólar elevado desde o ano passado de junho, ele bateu os preços de 635, US$ 630 aí, custo e frete Brasil, e vem se mantendo nesse patamar até o começo desse ano agora. Tinha a possibilidade no final do ano passado da gente ter um recuo agora no começo do ano de 2025, mas a China ela acabou tendo uma reunião com os principais participantes nacionais e ainda está bastante incerto como que ela vai atuar. Ano passado, ela teve cotas, as exportações ficaram bem reduzidas até abril, que é o período que ela se prepara para a temporada de semeadura deles, né? Hemisfério Norte como um todo, a semeadura começa a partir de abril, intensifica maio e junho. Então, o abastecimento doméstico no primeiro trimestre fica voltado para esse sentido. Então, essa restrição da China, ela acaba tirando as chances maiores de recuo nos fosfatados de alta concentração. Se eu olho a importação brasileira, não só de MAP, que o MAP caiu praticamente 20% importação, mas de todas as fontes de fósforo, nós importamos aí em torno de quase 2% a menos de P2O5, né? Então, que é o teor de fósforo contido em todas as matérias-primas fosfatadas. Então, é uma queda, nosso estoque de fósforo ele não ampliou, a gente migrou para outras fontes. Então, super simples, super triplo, NPs chineses vieram bastante, mas ainda tem muita dúvida de quanto que vai ser essa cota para 2025. Então, isso dá confiança para quem é um vendedor, para quem é uma produtora de fosfatados, e aí os preços não têm cedido. Então, isso daí está bastante restrito, a movimentação baixíssima de compra de fósforo de alta concentração. Em contrapartida, super simples, a gente tem produção nacional. O importado tem várias regiões do globo que estão crescendo em participação no Brasil. Então, já tem uma movimentação de compra mais acelerada de fosfatados, de baixa concentração comparada com o ano passado.
Quando eu olho para cloreto de potássio, o cloreto de potássio ele é um que ele vem em valores muito interessantes, em relação de troca, em valor nominal, comparando na série histórica. Então, no final do ano passado, ele atingiu as mesmas mínimas da safra anterior. Então, o pessoal antecipou muita compra de cloreto de potássio para a safra 25, 26. Mato Grosso hoje entre Super Simples e Cloreto junto, já está com 31% das compras realizadas para a próxima temporada. Então, o pessoal tem aproveitado essas oportunidades. O Cloreto ele está com um viés mais sustentado, apesar de a gente ter tido uma importação recorde no ano passado, passando um pouquinho dos 14 milhões de toneladas. Somos o maior importador líquido de potássio no mundo. Então, isso tem é, mantido uma oferta boa, mas o line-up agora deu uma melhorada muito forte, né? O que tem de navio endereçado de cloreto, justamente por causa dessas vendas antecipadas, também ele aumentou substancialmente. E aí, com o pessoal com a carteira mais comprida, né? O Canadá aí, um dos principais players do Canadá, reportou essa semana aí no dia 8 que está completamente vendido até março. Então, assim, o primeiro trimestre já cumprido, deixa eles muito confortáveis para poder buscar. é, melhores margens aí, melhores preços aí no cloreto. Então tem uma tendência mais firme para o cloreto de potássio, mas ele é o que está mais avançado na relação de troca e é o que está melhor para todas as culturas aí de relação de troca quando a gente compara e analisa. Ou seja, Alessandro, é possível perceber que, claro, que assim como outros mercados, como as commodities, os fertilizantes eles acompanham também os seus próprios fundamentos, eles acompanham os seus cenários de oferta e demanda, produção, enfim, e é possível perceber que nesse momento, para o produtor brasileiro, olhando aí para grandes culturas, a gente está falando de uma compensação, né, entre um produto e outro, a gente vê que há como o produtor equilibrar os seus custos para essa próxima temporada, tentando capturar essas boas oportunidades de relações de troca e de comercialização, portanto. Tem essa possibilidade de compensação, fazer uma conta média, né? Vamos falar, o cloreto ele abaixa essa conta, o MAP sobe. O agricultor ele também pode fazer um manejo pensando no manejo completo de cálcio e enxofre. Quem normalmente utiliza MAP, o enxofre que ele faz para a lavoura, o cálcio, às vezes faz via gesso, às vezes faz de outra forma. Então ele pode pensar nisso e manejar algumas outras alternativas. Áreas mais antigas que estão bastante corrigidas. O pessoal tem trabalhado e buscado algumas opções que são custo mais baixo, às vezes com uma solubilidade menor, mas na verdade você não está adubando a planta mais, seu solo está corrigido, você tá já atingiu o nível crítico acima disso no solo, você está só repondo P2O5 que você está extraindo. Então você pode utilizar algumas fontes mais baratas que existem no mercado também. Então isso o agricultor tem feito e é uma alternativa interessante ir antecipando, apesar de todos esse câmbio elevado, né, que é um dos pontos que a gente tem comentado aí, mas é importante ele ir antecipando para ir travando os custos, uma vez que a estimativa para a próxima, né, para a colheita da safra que a gente vai começar agora em janeiro e fevereiro intensificar na América do Sul e Brasil, ela é de uma safra maior na média global, apesar de todos os problemas que vocês têm comentado, vocês sabem muito bem disso, né? Então, a média geral é de safra maior para a América do Sul do que na safra anterior. E essa safra maior, inevitavelmente, ela vai pesar sobre as cotações, né, Alessandro? Então, nós já temos visto o mercado testar esse momento mais pressionado e o que vinha sendo o fiel da balança para a formação dos preços aqui no Brasil era o dólar. E o dólar vem sentindo um pouquinho de pressão, mas os especialistas afirmam que a gente não tem um espaço muito grande para esse dólar se distanciar muito do que está sendo observado agora. Então, eu imagino que a tendência dessa formação de relações de troca e, portanto, desses custos de produção, ela é basicamente o que nós estamos vendo agora. Ela pode se estender na sua análise, na sua opinião, e quando pensamos em fertilizantes, por esse mesmo caminho que ela vem caminhando agora, para os próximos meses, para as próximas semanas? Eu vejo, Carlinha, que a gente tem que ficar muito atento que 2025 nós temos aí o Donald Trump assumindo dia 20 a Casa Branca,
teremos muita turbulência, né? A gente já vê ele bastante ativo e muita, né, dúvida sobre como vai ser a questão de tarifação global. Novos temas geopolíticos estão mais aquecidos e no radar. Então, é, nós teremos muita volatilidade, e volatilidade ela é interessante para quem está antenado e acompanhando. Ela dá trabalho, ela aumenta o trabalho para todos nós, mas ela gera oportunidades. Então, isso é um ponto de atenção muito grande, porque a gente pode ter vários tipos de surpresa que a gente precisa de estar mitigando alguns riscos ou preparados para aproveitar. Bom, e nesse preparados para aproveitar, Alessandro, você destaca ali alguma. A gente falou do cloreto, que está nesse bom momento, você falou do fosfatado concentrado, depois do super simples. Tem algum desse grupo de fertilizantes que te traz alertas mais fortes, que tá ali no seu radar como pontos de preocupação, ou eles tendem também a seguir esse caminho que você nos descreveu com certa estabilidade, ou não? Tem ali alguma preocupação no teu radar que tem que estar no radar do produtor também? Na verdade, o mercado de fertilizantes, ele desde da pandemia, ele ficou muito mais volátil, e também dos conflitos internacionais da geopolítica, principalmente porque nós somos dependentes de importação. Cloreto de potássio, depois que a Bielorrússia achou caminhos para desviar da sanção, a oferta global ela ampliou, ela está maior do que o que nós tínhamos antes. Os preços não voltaram para as mínimas históricas, mas eles estão em valores muito baixos, né? Então, assim, deixam a relação de troca no terço inferior para praticamente todas as culturas. Então, é um produto que a gente está com uma oferta mais ampla globalmente falando. Então, ele tem uma dinâmica de ter aquela volatilidade dentro do ano, mas a oferta geral está mais ampla. Quando eu olho para fósforo, eu acho que esse é o que a gente tem uma maior preocupação. Os preços eles estão incentivadores para as produtoras aumentarem a produção, aumentarem as exportações, né? Globalmente falando, o Marrocos ele é a maior reserva importante do mundo, né? Então é um player bastante relevante. É, por estratégia dele não ter amônia, as volatilidades que nós tivemos do gás natural, que aí influencia no custo da amônia e para se produzir DAP, MAP, eles estão priorizando alguns fosfatados, né? O triplo, por exemplo, é um deles, né? Com menor concentração de N, então baixo teor de amônia para depender menos. E como estratégia também, a gente vê eles optando por reduzir a exportação de rocha fosfática in natura para materiais fosfatados acidulados de maior valor agregado. Então, a exportação total de P2O5 do Marrocos, quando a gente vem acompanhando isso, ela não tem crescido desde a pandemia, para os tempos que a gente viu de antes. Então, isso não melhorou o balanço de fosfatado no globo, uma vez que a China, nos últimos 2 anos, aí, 2024, 23 e 22, quando ela implementou o sistema de cotas, ela reduziu bastante o P2O5 que saía. Então, a China, o volume de produto dela sempre teve um destino muito, muito cativo aqui para o Brasil, os NPs, né? Então, 840, 1144 são fosfatados de alta concentração, não tão alto quanto o MAP, mas que competem com esse P2O5. E essas restrições da China, elas têm favorecido para eles um preço mais baixo, né, domesticamente lá, mas globalmente traz sempre muita volatilidade, muita incerteza. Então, não tem o estoque global de fósforo tão elevado em nenhum país. Como eu te falei, o ano passado a gente importou 1,7% menos P2O5 do que em 2023. Então a gente não repôs aí o nosso estoque. Ah, Alessandro, mas começou produção nacional em alguns locais. Sim, a gente tem um aumento de produção nacional começando, mas começou no meados do ano passado. Então, a Certo. gente não tem uma sobra ainda. Índia, que é um grande importador, também não tem. Estados Unidos, desde 2019 e 20, quando
entrou com ações de direito compensatório e tarifas de importação para produto oriundo do Marrocos e Rússia, também tem tido dificuldade de importar dessas origens e o estoque tem ficado baixo, eles não são 100% autossuficientes, eles têm uma produção nacional relevante, mas têm que importar. Então, quando eu olho os principais mercados consumidores no globo, todos eles não conseguiram colocar um estoque sobrando de Fe2O5. Então, o fósforo ele está pior relação de troca, ele está com um equilíbrio muito ajustado para a gente ter algum tipo de queda. Então, eu acho que esse aí o agricultor ele deve estar mais atento, Uhum. pensando em como ele vai manejar a adubação completa dele, qual área que ele pode ser mais econômico, qual que ele precisa de investir um pouco mais para ter o nível de produtividade que ele almeja ter. E mitigar esse risco, né, de chegar na hora de comprar de última hora, porque como não está bom, isso não incentiva a comprar. Então ele aguarda bastante. Então eu acho que é um ponto importante de estar no radar aí dos agricultores e nota que na MR ajudamos muito nessas análises de cálculo aí com a turma para buscar alternativas. Isso é muito importante, porque nós estamos num momento onde, de fato, né? Eu acho que safra a safra o produtor vem fazendo isso, né, Alessandro? Vem fazendo esse ajuste para conseguir otimizar os seus custos de produção nesse ciclo ainda de baixa das commodities, né? Porque tudo que está ligado ali, que é cíclico, né? Que tem esse momento, e para os fertilizantes não é diferente, nós temos que ter uma otimização dos custos, uma otimização da gestão. Então, esses cálculos que a MR faz, eles são o determinante ali para que o produtor tenha um seu diferencial e tenha uma estratégia para passar por esses momentos. E ter um plano para passar por esses momentos, não só olhando para essa safra, mas para a próxima e talvez até um pouquinho mais à frente, é o que vai dividir ali os homens dos meninos nesse momento, né? É importante, isso aí a gente precisa estar bem no radar, como você bem comentou, é um mercado global, o agricultor ele tem que estar atento a essas nuances, né? Então, tá ruim, eu vou deixar para depois, negócio ruim eu não tenho pressa. Então, nem sempre é assim, nós precisamos estar como se diz, com dados na mesa, com um plano para executar, caso aconteça algum fato ou não. Então, isso é um ponto importantíssimo para se adotar. Bom, Alessandro, eu quero muito te agradecer pela companhia. É muito bom ter você aqui com a gente. As suas análises sempre muito completas, né? Sempre muito amplas, trazendo esses ligamentos de pontos que são importantes para o produtor. Você sabe que as portas estão sempre abertas para ti, meu amigo, para você, para a AMR, e a gente está aqui para te ouvir e levar essas informações sempre para cada vez mais produtores. Então, muito obrigada mais uma vez. Que o seu 2025 seja muito próspero, de bons negócios e que a gente continue a ajudar, ou continue ajudando a levar esse Brasil para frente. Obrigada, Lê. Obrigado, Carlinha. Obrigado, time do Notícias Agrícolas. Feliz 2025 para todos vocês, para nossa audiência e para os agricultores e empresários do Brasil que fazem esse nosso país melhorar aí o PIB, melhorar economicamente e crescer. Eu fico muito contente de estar aqui, de estar ajudando e conte comigo. Obrigada, vocês conosco também. Um ótimo final de semana para você e a gente continua a se falar. Um abraço, até a próxima. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.